Completou 10 anos em 2018, a mais bem-sucedida experiência recente de unir os chamados países emergentes. Em uma reunião realizada em Joanesburgo, os líderes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul celebraram o aniversário do BRICS com uma forte defesa do multilateralismo em tempos de guerras comerciais. A próxima cúpula do BRICS vai ocorrer no Brasil, que já terá um novo presidente. Isso é uma grande oportunidade para enfatizar quais devem ser os temas principais a serem discutidos nesse grupo, que tem uma importância grande para estabilizar a ordem internacional, sobretudo diante da fragilidade que se cria hoje no Ocidente em função da atuação imprevisível dos Estados Unidos. A 10ª reunião do BRICS teve forte presença africana. A África do Sul foi o último país a ingressar no grupo, mas procurou demonstrar no encontro a pujança do continente. Para diversos especialistas brasileiros, o próximo governo deveria aprofundar a política de aproximação com a África. A África é um continente que tem tido um crescimento econômico muito grande e que teria e tem todo o interesse em ter relações com o Brasil, até porque o Brasil não tem a mesma atitude das grandes potências que buscam matérias-primas ou que buscam impor poder sobre a África. Nós não temos nem condições e nem vontade de impor nada aos africanos. Então, vamos dizer assim, ela faz parte do nosso entorno. Se nós queremos ter segurança, estabilidade, etc., nós devemos prestar muita atenção na África. E como poderá ser a relação do novo governo com a África? A postura que o país vier adotar a partir do próximo ano é que vai ditar os rumos desse relacionamento. Será que o Brasil pode ser acusado de algum novo tipo de colonialismo? A crítica que os africanos estão fazendo é que as empresas do Brasil fazem extração de matéria-prima, não fazem investimento na indústria, então não desenvolvem os países africanos. E essa estratégia é tipo colonial, né? Tem que ser corrigido para melhorar a imagem. O mais adequado seria investir naquilo que cria emprego, portanto, naquilo que cria renda. Emprego e renda é equivalente. Ou seja, desenvolver mercados internos africanos, dar aumento do nível de vida local e uma capacidade de participação no comércio internacional. Essa é que é a estratégia inteligente. A China se tornou grande protagonista no continente africano nos últimos anos. São muitos investimentos para renovar a infraestrutura, principalmente de portos e estradas. A política externa do Brasil para a África deverá levar em conta essa realidade. A relação dos chineses com a África vem já dos anos 50, desde do início dos processos de independência africanos. Tá? O Brasil talvez tardou um pouquinho em definir esse projeto estratégico nos anos 60, né? Mas o definiu nos anos 70, principalmente durante o governo Geisel. Então, essa percepção, né, de que qual é o sentido da atuação brasileira nesse cenário precisa estar muito claramente definida a partir daquilo que também se define como interesse nacional. A professora lembra que a África tem uma importância geopolítica especial para o Brasil, com quem compartilha o Atlântico Sul. É importante pensar que a África ela é sim uma fronteira para o Brasil, se nós considerarmos o espaço do Atlântico Sul, e tudo que esse espaço representa no sentido de garantias ou de recursos para o desenvolvimento nas duas margens do oceano. Tá? É importante lembrar que outras potências emergentes, vamos dizer assim, também perceberam a África como um espaço estratégico, e não se trata de uma nova disputa, mas se trata de um novo tipo de relação que os países estabelecem hoje com a África independente, um conjunto de países relativamente jovens, né, e que ainda precisam garantias para o seu desenvolvimento. Outro espaço geográfico que tem estado no radar de pesquisadores brasileiros é o Oriente Médio, onde muitos veem apenas crises políticas, alguns observadores identificam boas oportunidades. O Brasil vem atuando, eu diria, nos últimos 10 anos no Oriente Médio, principalmente do ponto de vista econômico. A gente já é um dos principais exportadores de carne halal, que é aquele corte feito através de preceitos islâmicos, né? Então, existe um mercado muito grande que o Brasil está entendendo que pode atuar. Então, me parece que a partir de 2019, também com a economia brasileira dando sinais de recuperação, a gente pode atuar de maneira mais direta, abrindo esses canais de venda, seja de commodities, seja de carne, com países do Golfo, com países do Oriente Médio,
Médio e, de uma maneira mais direta, estabelecer essas relações econômicas também no campo político. Acho que um bom exemplo tem sido a Frente Parlamentar Brasil-Arábia Saudita, que foi aberta há pouco tempo aqui no Senado e que tenta, de alguma maneira, influenciar ou incentivar as relações econômicas. Na opinião do professor, até mesmo a Síria, que sofre uma longa guerra civil, poderá apresentar oportunidades a empresas brasileiras. O Brasil também tem aí uma janela para que empresas brasileiras possam atuar no processo de reconstrução e de auxílio à volta da normalidade na Síria. Um tema parece consensual entre os especialistas. O Brasil tem bom trânsito no Oriente Médio exatamente por manter boas relações com todos os atores envolvidos. Só existe uma meia dúzia de países no mundo que tem relações com todos os outros demais. O Brasil é um desses. O Brasil tem comunidades árabes, tem comunidades judaicas que vivem aqui pacificamente, não é? E eu acho que nós temos cacife, sim, para estarmos presentes lá. Por exemplo, se a oferta brasileira causou tanto furor numa época em que se propôs alguma coisa sobre o programa nuclear iraniano, é porque outras potências queriam ter proposto. Sabotaram a nossa e aprovaram a deles, não é? Mas que era muito parecido com o que também estávamos propondo.